O tipo de líder que as pessoas nunca esquecem. Você já trabalhou com alguém que anos depois você ainda lembra do nome da pessoa com carinho? E já trabalhou com alguém que você faz questão de esquecer que existiu? A diferença entre os dois quase nunca foi competência técnica, foi o tipo de líder que essa pessoa foi enquanto teve a gente sob responsabilidade dela, sim? Eu penso muito nisso quando entro numa empresa para dar formação, treinamento, porque toda organização, toda empresa quer o quê? Resultado, meta, número no final do mês, gerar valor. Isso é natural, faz parte do jogo, do game, mas o que sustenta o resultado ao longo do tempo não é pressão. É o tipo de liderança que fica na memória das pessoas depois que elas já saíram daquela equipe, daquele time, daquela empresa. Às vezes até mudaram já de país, de cidade. Tem um exercício que eu costumo propor em sala e sempre gera um silêncio interessante. Eu peço para cada líder pensar em alguém que marcou a carreira dele, dela, positivamente. E depois eu peço para pensar o que essa pessoa fez ou fazia na prática que marcou. Quase nunca a resposta é meta batida. Quase sempre a resposta envolve algo talvez pequeno para alguns. Ela me escutou, me deu atenção num dia ruim, confiou em mim antes de eu confiar em mim mesmo, acreditou, sabe, no meu talento, assumiu uma culpa por um erro que também não era meu. Isso é o que eu chamo de liderança inspiradora. Eu faço questão de separar isso de liderança por cargo. Cargo você recebe, inspiração você constrói. Dia após dia, decisão pequena após decisão pequena. E aqui entra um ponto que muita gente confunde. Liderar bem não é ser bonzinho, tá? Já vi líder gentil demais, que evitava ter conversa desafiadora, mas acaba formando um time acomodado, sem crescimento nenhum, porque ninguém nunca teve coragem de apontar o que precisava de fato evoluir e melhorar. Feedback engolido não protege ninguém, tá? Só atrasa o problema. E o problema atrasado sempre volta o quê? Maior e pior. Liderar bem é ter clareza para dizer o que precisa ser dito, com respeito, sem rodeio, e ainda assim continuar sendo alguém em que o time confia e principalmente admira. Essas duas coisas não são opostas. Firmeza e confiança andam juntas quando existe coerência por trás. E a coerência é outro ponto que eu bato muito nas formações, porque tem líder que fala uma coisa na reunião e faz outro na prática. Fala, por exemplo, equilíbrio, manda mensagem de trabalho à meia-noite que é resposta rápida do colaborador. Onde já se viu isso? Fala em respeito, humilha alguém na frente dos outros quando erra de repente uma entrega. O time não escuta o que você fala, tá? Escuta o que você repete. Agora, eu quero trazer um outro ponto que talvez seja o mais esquecido de todos. Liderança inspiradora também depende de como você cuida de si mesmo. Eu vejo empresários, executivos tão dedicados a cuidar dos negócios, do time, do cliente, e esquece completamente de cuidar da própria mente, da própria cabeça. Aí decide cansado, decide ansioso, decide muitas vezes no automático, repetindo o padrão sem perceber que está repetindo. Um líder que não cuida de si mesmo lidera com o que sobrou dele, sabe o que? No final do dia. E o que sobra, na maioria das vezes, não é o melhor material para formar alguém, para formar a gente. Autodesenvolvimento não é luxo de quem tem tempo livre. É a manutenção hoje básica de quem decide todo dia sobre a vida de outras pessoas. Eu chego então na pergunta que eu mais gosto de fazer em formação de líderes. O que você quer que fique de você quando você não estiver mais naquela sala? Se você parasse agora e saísse do seu time amanhã, da sua equipe, o que ficaria de você lá para a equipe, para o time, lá dentro? Isso não é pergunta retórica, isso é uma pergunta para você levar para o trabalho amanhã de manhã. Então comenta aqui embaixo. O que você gostaria que ficasse da sua liderança, se é que você tem coragem de escrever. E se inscreva no canal, porque toda semana eu trago provocações direto do que eu vivo em sala com líderes de verdade, sem fórmula pronta. Te vejo no próximo vídeo, me segue também nas minhas redes sociais, combinado? Um grande abraço
e até o nosso próximo vídeo.